Eu sou Fernando Capese e começa agora o Discutindo Direito. Discutindo Direito. Nossa convidada de hoje é advogada, professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, doutora em Direito Internacional, PhD, e livre-docente, pós-doutora, pós-PhD em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. É psicanalista pelo CEP São Paulo. É um prazer tê-la em nosso programa, professora, advogada de Direito Internacional, doutora Maristela Basso. Muito bem-vinda. Eu que agradeço, Fernando, o prazer é meu. Olha, a gente já começa com uma pergunta quente. Sim. Durante a Guerra Fria, o mundo viveu uma bipolaridade de poder. União Soviética e Estados Unidos. Em 91, com a desintegração da União Soviética, tivemos um mundo unipolar. Achavam que viria a paz romana, ou seja, que todos ficariam submetidos à superpotência Estados Unidos. Depois de algumas promessas feitas não cumpridas à União Soviética, expansão da OTAN, começamos a ter outros focos de poder. A recuperação militar da Rússia, a China surgindo como um superpoder. Será que estamos caminhando agora, em vez de uma multipolaridade, para o mundo dividido em 3 pedaços? A América para os americanos, o leste europeu para a Rússia e a Ásia para a China? Será que tem razão um professor meu que dizia, no direito internacional, quem não tem canhão não tem direito? É exatamente isso. Eu não diria que o direito internacional nesse século XXI acabou, mas o sonho acabou. O sonho que você descreveu muito bem do pós-Segunda Guerra, de se buscar um direito internacional da coexistência pacífica, né? Não se recorrer ao uso dos canhões, não se recorrer ao uso da força para resolver alguma diferença, algum conflito com um país vizinho ou com outro país mais adiante, e resolver as questões nos foros multilaterais. Esse sonho de um direito internacional da coexistência pacífica, esse sonho acabou. O direito internacional não. O direito internacional vai ter que se reformular diante do que você descreveu. E o que você descreveu a gente pode começar a acentuar já no final, né, quando a Rússia invade a Ucrânia. Quando a Rússia invade a Ucrânia, já o mundo não soube responder, esse concerto das nações não soube responder em nome da paz, né? Aceitou o uso da força, aceitou a entrada no território de outro, não respeito da soberania, e ali o direito internacional, no final das contas, se perdeu. É aí que eu quero começar com você. 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos dizem, quem não está conosco está contra nós. E aí o então presidente George Bush, o filho, diz o seguinte, a ONU é apenas um local para discussões longas, monótonas e improdutivas. Nós vamos invadir o Iraque, inclusive sob um falso pretexto, em 2003. Ali começou a se redesenhar uma nova ordem mundial do mais forte mandando no mais fraco e deixando o direito internacional relegado a um segundo plano? Sem dúvida, Fernando. A gente, quando ouve o presidente Donald Trump fazia as suas manifestações, a gente sempre dá um desconto, porque é um certo exagero. Mas, recentemente, ele disse, como é possível que eu confie na ONU, essa organização corrupta e ineficiente, sendo ele, Estados Unidos, ele representando um país que é membro do Conselho Permanente, que tem poder de mando, né, de voto e de veto dentro da organização. Fica a sede da ONU. Ele não está errado. É uma organização que, sim, a ONU, a gente costuma dizer que a ONU, quando foi criada essa organização internacional, ela foi criada com a intenção de não salvar o mundo. A função da ONU não é salvar o mundo, mas é tirar a humanidade do inferno e conduzi-la para algum lugar melhor. Nós estamos esperando que ela nos conduza para um lugar melhor, né? Quando o Trump fala da corrupção, o que ele quer dizer é verdade. Há muitas decisões que são tomadas de forma política. O próprio Conselho de Segurança, com 15 membros, sendo 5 permanentes e com poder de veto, como eu disse, o mundo, portanto, é governado no que diz respeito ao uso da força por esses 5, onde estão os Estados Unidos, e são eles que tomam as decisões. E que decisões eles tomam? Decisões baseadas nos interesses.
nos interesses políticos, nos interesses econômicos, nos interesses regionais. Então, ficar na mão de uma organização como a ONU, que cuida da paz e da segurança internacionais, é muito arriscado. Então, sem dúvida nenhuma, a ONU prestou um serviço importantíssimo, mas tem deixado a desejar. Nós estamos conversando com a professora Maristela Basso, uma das maiores autoridades do país em nível mundial sobre direito internacional. Então, eu vou explorar um pouquinho mais aqui a senhora com algumas questões específicas. Vamos falar um pouquinho de Rússia. Muito bem. Em 1991, teria sido feito um compromisso dos Estados Unidos e da OTAN com o Mikhail Gorbachev de que a OTAN não expandiria 1 milímetro em direção à Rússia, em direção ao leste. Muito bem. Em 1999, Polônia, República Tcheca e Hungria entram na OTAN. A Rússia ainda estava muito fraca, não conseguia protestar. Em 2003, os 3 países bálticos, a Eslovênia, a Eslováquia, a Romênia e a Bulgária. E aí veio o Putin em 2007, na reunião de segurança, Conselho de Segurança da Europa, ele diz, chega. Em 2008 eles convidam a Geórgia, a Rússia invade a Geórgia. Estava dando sinais. Eu já vou chegar lá. Em 2013, os Estados Unidos teria a CIA elaborado um golpe com a Vitória Nuland para derrubar o Yanukovych, que era o presidente da Ucrânia, mas ligado à Rússia. E a Rússia então disse, chega. A Ucrânia entrando na OTAN vai colocar mísseis nucleares aqui, laboratórios de armas químico-biológicas, e eu não aceito, é o meu limite. E invadiu. E além disso, ela diz que na região do Donbás, ali são russos que estão sofrendo discriminação. Eu pergunto a você, quem está mais errado nessa história? Porque a Rússia também usou da força para invadir um país soberano. Quem errou mais e qual foi a reação da Europa diante disso, de um país que tem armas nucleares e fez aquilo que quis? Mas você trouxe uma parte da história que muito pouca gente se lembra ou muito pouca gente sabe. E você tem toda a razão. É muito importante a gente ter essa base de argumentação, essa base que levou a Rússia a invadir o território da Ucrânia e se proteger. Como ela disse, eu estou alargando as minhas fronteiras para me proteger. Quando lá foi feito o acordo no final da Guerra Fria, e Gorbachev então estava lá, vamos lembrar, ele aceitou o fim da Guerra Fria, ele aceitou o fim do Pacto de Varsóvia e a existência apenas da OTAN com o compromisso de a OTAN não se espraiar para aqueles lados, por razões que eles combinaram ali e foram aceitas. O que você relatou foi exatamente o que aconteceu. Isso não foi cumprido, porque nós vimos a OTAN cada vez mais chegando e deixando a Rússia numa situação complicada. Então, o ataque à Ucrânia teve como uma fundamentação o fato de que promessas foram cumpridas. E violação, claro, a gente sabe que violação de um direito não implica no direito do outro também violar direitos. A Rússia poderia ter procurado resolver de outra forma. Ela tentou. Aqui nós estamos fazendo uma defesa da Rússia. Ela tentou. Um diagnóstico. Não aconteceu essa tentativa de pacificação e reconhecer que as promessas tinham sido descumpridas, e uma vez descumpridas, fazer novas promessas e então cumprir. Isso não foi feito. Então, diante de novas promessas que não foram feitas e de promessas que foram descumpridas, que não foram reconhecidas, ele invadiu. Faltou diálogo, faltou talvez até uma boa vontade e reconhecimento por parte do Ocidente que promessas tinham sido descumpridas. Maristela, o que muito pouca gente está falando é que em abril de 2022, logo depois da invasão, quase foi fechado um acordo entre o presidente Volodymyr Zelensky e o Putin em Istambul. Sim. E ali o primeiro-ministro Boris Johnson, lá da Grã-Bretanha, enviado pelo Joe Biden, retirou da mesa de negociação. Zelensky, agora temos mais de 1 milhão de mortos. Eu pergunto a você, o direito internacional não vai conseguir resolver isso, porque a Rússia diz que não sai do Donbás, a única maneira de se encerrar essa guerra é com a derrota no campo militar de um lado ou de outro, parece que será da Ucrânia. Como é que você vê isso em termos, você uma das maiores advogadas especialistas em direito internacional do mundo, como é que você vê essa frustração da ONU, dos organismos internacionais, e impedir a morte de mais de 1 milhão de pessoas? Isso já deveria ter sido colocado sobre a mesa de forma importante, como você está destacando, já há bastante tempo.
porque muitas pessoas foram aí mortas, né? Nós temos aí milhares de pessoas de um lado e de outro, nós temos uma fuga de pessoas da Rússia que também tentaram se proteger, então a situação do mundo ficou muito pior depois da invasão. Muito pior porque o direito internacional fracassou, nós vimos a invasão do território, uso da força, não respeito da soberania e a falta de diálogo. O que se poderia fazer se houvesse aí uma boa vontade da comunidade internacional? É, de fato, sentar com a Ucrânia e a Rússia, mas sobretudo com a Ucrânia, e tentar convencer para um cessar-fogo, cedendo parte do... O que eu vou dizer agora, depois eu vou ser aqui trucidada. Não. Mas deixando os territórios que a Rússia pretende e que ela já conquistou indevidamente, mas que ela já lá está com o seu exército por um tempo. Porque eleições ocorrerão, o mundo mudará. Então, ceder territórios agora, algum território, não todos, mas algum território, em prol da paz, eu considero que vale a pena. Seria uma solução. Vai mudar a Rússia, o presidente não vai ficar para sempre. Putin não é eterno. O Putin não é eterno, o parlamento vai mudar, a opinião pública vai mudar, e digamos que no máximo em 10, 15 anos, a Ucrânia pode retomar esse território. Então, pode ser feito um acordo temporário ou um acordo com cláusulas expressas de que esses territórios poderão voltar quando as condições se alterarem e cessar, nesse momento, o fogo, né? Cada um recuar com o seu exército para que a Ucrânia possa recuperar o seu país. Porque um país que ela quer enorme, hoje ela não tem, mas se ela puder ter um país com o território que ela cedeu, ainda que temporariamente, ela consegue recuperar esse país. Hoje não tem país. Exatamente. Né? Hoje as pessoas têm medo de ir ao supermercado, têm medo de ir à farmácia. Então, conseguir retomar a paz e a segurança no país, e ainda que hoje, encolhido um pouco, ele possa se reconstruir como nação, eu acredito que seja uma proposta viável. Está aí uma solução apresentada pela professora Maristela Bastos. Veja, a melhor solução é a solução possível. E um ponto que vai complicar muito, e eu vou perguntar para a professora daqui a pouco, é o seguinte: na região ocupada pela Rússia hoje, a população fala russo, tem tradições russas e quer que a Rússia fique. E é muito difícil que a situação agora retroceda. A situação é complicada e por isso, como a professora colocou, se não tem jeito, vamos parar do jeito que está, interromper a matança e aguardar um outro momento para voltar a conversar. É o que diz os especialistas e ela, entre eles, os maiores especialistas, dizendo: não tem jeito, suspende por aqui. Mas eu quero vir um pouco mais para perto do Brasil. Vamos falar me permita colocar na minha boca, o ditador fascista Nicolás Maduro. Sim. Muito bem. Nicolás Maduro. Bom, os Estados Unidos realizaram uma operação espetacular, hollywoodiana, capturaram Maduro e entregaram para o juiz de Nova York. Ele está preso agora no Centro de Detenção Metropolitana de Nova York. Duas questões que eu quero colocar para a senhora analisar. Primeiro ponto: sendo um ato de guerra, de invasão de um país em outro, não seria necessário prévia autorização do Congresso americano para que o presidente mobilizasse a captura e destituição de um chefe de Estado de outro país? Segundo ponto: mas, por outro lado, havia uma ordem emitida por um tribunal americano de prisão e os Estados Unidos não reconheciam Nicolás Maduro como chefe de Estado. Foram lá e capturaram como se fosse um criminoso comum. E o Marco de Rubio disse o seguinte: não, nós cumprimos um mandado de prisão. Pode cumprir mandado de prisão fora do território soberano? Faz uma análise geral dessa confusão chamada Nicolás Maduro, Donald Trump e Estados Unidos. É um ótimo ponto, porque, sob a perspectiva do direito internacional, o presidente dos Estados Unidos violou as regras fundamentais da Carta da ONU, né? Invadiu o território, usou a força, não respeitou a soberania, tirou... Então, se a gente examinar com o direito internacional, ele violou, se não todas, quase todas as regras que mantêm esse direito internacional que você descreveu no final da Segunda Guerra, sobretudo no fim da Guerra Fria. Mas, sob a perspectiva do direito americano e o presidente Donald Trump, ele não responde para o direito internacional. Ele não está nem aí para o direito internacional. Ele responde para o direito americano e fala com a sua base eleitoral, o America First.
Então, o que diz o direito americano? Aí, as duas perguntas que você disse. Primeiro, por que não há a autorização do Congresso? Aí os constitucionalistas americanos, eles divergem. Tem os que dizem que precisava da autorização do Congresso e tem outros, que são aqueles que sustentam aí os republicanos e a base eleitoral do Donald Trump, juristas importantes nos Estados Unidos, que dizem que o presidente dos Estados Unidos, ele tem, pela pela Constituição Federal, um residual de competências que esse residual não está definido na Constituição. O Congresso tem competências previstas taxativas, 1, 2, 3. O presidente tem competências taxativas, mas ele tem um resquício de competência, que não está descrita na Constituição e em nenhuma legislação. Então, com base nesse resquício de competência, ele poderia tomar esses atos, inclusive foi essa tese dos resquícios de competência que justificaram o Guantánamo lá de George W. Bush lá no passado. Como é que ele teria aberto um tribunal e um presídio e julgamentos que faz fora dos Estados Unidos, no campo desse resquício das competências. Então, resquício das competências. Outra justificativa de Donald Trump, que ele responde pelo direito americano, é que o direito americano, a partir de um caso julgado no século XIX, 1856, que julgou um caso envolvendo uma matéria parecida com essa que nós estamos examinando aqui, do presidente buscar alguém, ou de o tribunal americano mandar buscar alguém que está fora dos Estados Unidos. Então, a partir deste caso, que não é então uma legislação, é um precedente do direito americano, ficou determinado a partir desse caso, que foi julgado no século XIX, depois ele foi repetido, teve um outro caso que foi parecido no século XIX, e muito recentemente, em 1989, e 90 agora, né, ainda do século passado, 1990, teve um outro caso no qual esse princípio ficou assegurado pela Constituição. Que princípio é esse? Os Estados Unidos podem, os Estados Unidos, tanto o executivo quanto o judiciário, podem buscar um criminoso fora dos Estados Unidos, em qualquer lugar, criminoso esse que responda por crimes que tenha cometido contra os americanos ou dentro do território americano. Então, o presidente dos Estados Unidos está autorizado, desde que tenha um mandado vindo do Poder Executivo, do Poder Judiciário, de buscar quem quer que seja fora do território americano. Tanto que esse caso de 1990 foi um mexicano que os Estados Unidos foram buscar lá dentro do México. Eu pensei que você ia falar do caso de 89 do Noriega, no Panamá, que também capturaram o Noriega e trouxeram também, que é um outro precedente. Então é um precedente, não está na lei, não existe uma lei, não está na Constituição, mas é um precedente reconhecido pela Suprema Corte de que o presidente dos Estados Unidos está autorizado a buscar um criminoso fora dos Estados Unidos, usando inclusive a força. Agora eu vou mudar a pergunta. Suponhamos que alguém buzine no ouvido do Nicolás Maduro. Olha, tem uma advogada lá no Brasil, a doutora Maristela Basso, pode fazer a sua defesa. Ela vai alegar, por exemplo, que você tem imunidade e que você não pode ser preso enquanto chefe de Estado. Qual seria o contra-argumento a ser colocado quando surgir esse tipo de técnica de defesa? Sim, é que no conflito entre a fonte internacional, né, a imunidade, os tratados, as convenções, e o direito interno americano, prevalece o direito interno. Perfeito. E o direito interno autoriza o presidente dos Estados Unidos, quando há um mandado vindo do Poder Judiciário, ou seja, há uma investigação, ele responde por crimes, buscar e trazer de volta. Reconhecido pela Suprema Corte. Pode a Suprema Corte agora mudar de opinião, né? Mas esse caso é um caso que vai chegar até a Suprema Corte dos Estados Unidos. Bom, então, meus queridos espectadores, que a professora não ouça esse linguajar, mas o Maduro vai puxar uma cana brava lá nos Estados Unidos. Vamos voltar aqui... Sem esquecer que ele responde perante o Tribunal Penal Internacional, né? Também. Eu quero fazer uma pergunta sobre o Tribunal Penal Internacional no final, mas antes disso, Groenlândia. Sim. Como é que esse grande território gelado, que em 1867 o presidente americano Andrew Johnson disse que é apenas um lar gelado para ursos, foi parar nas mãos da Dinamarca, primeiro a Dinamarca e Noruega, e como os Estados Unidos podem reivindicar isso agora? Eles têm direito de colocar quantos militares quiserem lá para o tratado. Sim.
Mas como é que eles vão tomar isso? E eu pergunto novamente, te escandaliza como advogado especialista em direito internacional a tomada da Groenlândia de países aliados da Europa que integram a OTAN com o risco de dissolver essa aliança? A OTAN vai, então, entregar as armas agora, né? Vai fechar as portas, porque se isso acontecer, a OTAN vai ficar do lado de quem? Né? E os Estados Unidos muito provavelmente vão fazer um esforço para buscar esse pedaço de terra. Esse pedaço de terra, o de gelo, não me interessava no passado, mas com as questões climáticas, aquilo tudo foi derretendo. E ao derreter, nós estamos ali com uma zona marítima, uma rota marítima importantíssima. Além de uma rota marítima, há ali recursos de terras raras que vão aparecer depois do gelo e minérios que estão ali, que são muito importantes. Então, não é só uma questão de rota, nem de segurança dos Estados Unidos, mas também interesse econômico. E os Estados Unidos vai até o último. Exato. É um tema que ele não vai abrir mão. Eu diria que o Trump não está preocupado, depois da Venezuela, ele não está preocupado com mais ninguém. Perfeito. Ele está preocupado com a Groenlândia. E ele tem um objetivo. E esse objetivo já está desde o plano dele de campanha, que é a segurança nacional, a segurança. Então, aquela é uma região que ele alega de segurança. Ele vai buscar. Então, eu te pergunto, diante dessa perspectiva que é praticamente certa, tanto que a Alemanha já retirou os 13 militares que estavam lá, o que você acha que vai acontecer? Os Estados Unidos vão ocupar efetivamente a Groenlândia, o Trump não está lá para brincadeira, ele só esse mandato, ele não tem nenhum outro mandato mais para realizar. Como a Europa vai reagir e qual o futuro desta aliança militar, da aliança das organizações do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN? Como ficará a OTAN diante disso? Claro que você não tem bola de cristal, mas uma análise de perspectiva, pelo menos. Ela deixará de ser OTAN. Se aquilo que sobrar dela quiser se reinventar numa outra organização europeia, né, de defesa, ótimo. Ela sobrevive o que restou. Mas como organização do Tratado do Atlântico Norte, ela não terá sobrevida se os Estados Unidos tomarem aquela região, porque os europeus vão responder ou não. Vão responder sabendo que durante todo esse tempo, do século passado para cá, do século XX para cá, a Europa investiu pouco em defesa. Pois é, militarmente eles não têm condições de se defender. Vão fazer frente, não conseguem. Pressionados também com a Rússia do outro lado. Então, de que forma a Europa vai responder? Vai responder? Não vai? Vai ficar no discurso? O coronel Douglas MacGregor diz que se pegar o exército da Alemanha, França e Inglaterra hoje, não enche um estádio de futebol. Então isso é complicado, talvez com sanções econômicas, mas vai desmanchar completamente a aliança. Quem está gostando disso, sorriso aqui, a orelha, é o Putin. Isso pode abrir um precedente para que a China invada Taiwan, porque o Trump parece que não está demonstrando nenhum interesse estratégico. Ucrânia, Rússia, não é problema meu. Estão muito longe. E teria dito que numa mesa, um pequeno ponto é Taiwan e a mesa é a China. Não vou brigar com a mesa por causa desse pequeno ponto que lá se encontra. Será que estamos nos avizinhando uma possibilidade da China tomar Taiwan, com os Estados Unidos fazendo apenas protestos, dizendo não se meta na minha área de influência que eu não vou me meter na sua? Claro. Como é que você vê essa perspectiva? A doutrina Monroe, né, que ele declarou, retomou, é muito clara. E quando você começou a nossa conversa hoje, você disse o mundo hoje não é mais do direito internacional da coexistência pacífica, mas é o mundo do direito internacional das hegemonias. Então, os Estados Unidos vai tomar conta aqui do continente americano, né? A Rússia vai tomar conta do leste europeu. E um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. E a China vai cuidar daquele lado. E ninguém vai se meter em nada. Então, o mundo tripolar. A China já tomou tantas ilhas ali, com disputas com a Índia, com o Japão, com a Malásia. A gente foca em Taiwan, mas ela já tomou conta de tanta coisa ali e vai continuar tomando. E o mundo vai caminhar tripolar. Agora, minha última pergunta. Vamos falar sobre Tribunal Penal Internacional. Depois que o procurador do Tribunal Penal Internacional emite uma ordem de prisão contra, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Não vou nem entrar no mérito se a ordem de prisão está certa ou errada, não quero entrar nessa discussão. Estou falando de direito.
E ele entra na lei Magnitsky, e não o supostamente violador de direitos humanos, mas o próprio procurador entra na lei Magnitsky. Como fica o Tribunal Penal Internacional? Os Estados Unidos não subscreveu o tratado, o Estatuto de Roma de 2002. Sim, Estatuto de Roma. Não subscreveu o Estatuto de Roma de 2002. A China também não. A Rússia também não. Israel também não. As principais potências militares do mundo. Eu pergunto, então, para que vai servir o Tribunal Penal Internacional? O Slobodan Milosevic, da Sérvia, morreu no presídio à toa? Quer dizer, o tribunal não serve para mais nada? Ele serve para prender alguns chefes de Estado, autocratas, corruptos, ditadores da África. Da África, ele sempre sai nos noticiários. Agora nós queremos saber, vamos trazer o caso da Venezuela. A primeira denúncia que chegou contra Maduro no Tribunal Penal Internacional, ela é de 2017, e por incrível que pareça, fomos Janaína Pascoal, Hélio Bicudo, que você lembra, sim, e eu... e Jorge Pascoal, irmão da Janaína, que fizemos a denúncia. E fizemos por quê? Porque a TV Bandeirantes, do Brasil, TV Bandeirantes, nos entregou um dossiê de documentos, de provas, que eles não usavam na televisão, porque eram muito cruéis, não era possível mostrar aquilo para as pessoas. E o Sandro Barbosa, que era o jornalista que fazia a cobertura, ele disse, eu não posso ficar com esse material. Ele entrega para nós fizemos ali a primeira denúncia que chegou no tribunal. Depois houve outras, mas a primeira foi nós, 2017. Recebemos a mensagem, uma resposta do tribunal em início de 2018 dizendo, estamos examinando. Nós estamos em 2026. O que foi feito contra... E não, a nossa denúncia não era só contra o Maduro, era contra o Maduro e muitos que trabalhavam com ele, generais, militares, policiais, com provas robustíssimas. Então, volto à sua pergunta. Que resposta o Tribunal Penal Internacional dá às pessoas? Vai continuar prendendo os africanos para mostrar que trabalha? Ou vai, de fato, incitar investigações importantes contra denúncias ocidentais? Vai ter menos política interna e mais resultado? Ou vai continuar nessa caminhada de investigar o que alguns países querem que seja investigado e outros não? Então é preciso aí uma satisfação do Tribunal Penal Internacional e ele deve começar recuperando agora o caso de Maduro. Porque se antes não investigou Maduro, porque os investigadores do tribunal chegavam lá e não conseguiam entrar, no passado aeroporto, eram perseguidos internamente, Maduro não está mais lá. É muito mais fácil agora fazer as investigações. E trocar, inclusive, cooperação com os Estados Unidos em busca de provas. Maristela, quase 2 milhões de anos depois do surgimento do primeiro homem, podemos dizer que a lei do mais forte impera Seu professor em nosso mundo. O meu professor tinha certo, estava absolutamente certo. Quem não tem canhão não tem direito. Olha, podemos ficar aqui conversando por muito mais tempo. Infelizmente, acabou o nosso tempo, nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixe de fazer sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdo exclusivo, análise, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Pan. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Discutindo Direito. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.